resumidamente dos 5 que eu elenquei aqui mais importantes, atuais, né, do sistema financeiro, o emprego versus a IA, infraestrutura nacional, obviamente a política e o pior de todos aqui, que eu vou falar um pouquinho mais, que é a questão do crime. Muito bem. Comenta se você tem ou se você acha que algum desses é o mais importante. Me fala aí qual desses você acha o mais importante. A questão do sistema financeiro é o emprego versus a IA, a infraestrutura nacional, a política, o crime. Eu sei que tem muitas outras questões que a gente precisa tratar e eu vou desenvolver, mas essas 5, elas são muito importantes nesse momento, com um caráter de urgência, e tem uma que é em emergência, e eu vou falar um pouquinho para vocês, tá bom? A questão do sistema financeiro. Obviamente que ela está mais na moda agora, a questão das taxações aí do senhor presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa nossa situação, ela foi denunciada na época do Dr. Enéas Carneiro. Em algumas entrevistas, que eu acho que deram mais liberdade para ele tocou no assunto. E ele falava de maneira polêmica. E era visto, eu vou compartilhar com vocês algum desses momentos, era visto o quanto o repórter que estava ali, ele ficava impactado. O que o Dr. Enéas estava denunciando? Que na verdade o real era só um dólar disfarçado. Que nós estaríamos aí eternamente reféns a essa situação. E aqui estamos. O senhor tocou num ponto nevrálgico. E é interessante que os senhores telespectadores saibam que não é só o professor Bautista Vidal, que não somos só nós que estamos falando disso. Por coincidência, esta revista é o Executive Intelligence Review. Esta revista é editada nos Estados Unidos e este número é de dezembro de 96. Eu não vou ler porque tempo não, mas há um trecho aqui muito interessante, cujo título é O Fim da Realidade Virtual. O problema, professor Bautista Vidal, e o senhor já o abordou muito bem, é que circulam hoje no planeta de modo fictício, de modo absolutamente falso, circulam por dia 3 trilhões de dólares. 3 trilhões. Isso é cerca da metade, como alguns telespectadores sabem, do Produto Nacional Bruto americano, dos Estados Unidos da América do Norte. Ora, a questão, de novo, é realidade virtual. Por que realidade virtual? Porque não existe riqueza em correspondência com isso. Não há uma riqueza real. Não há patrimônios que correspondam a isso. Então, quando o senhor me pergunta, primeiro, como eu vejo isso tudo como uma bolha especulativa gigantesca que vai explodir cedo ou tarde. Dessa bolha, nós fazemos parte, nós, o Brasil, porque isso nos foi imposto de fora. E Sua Excelência, o Presidente da República, com o poder que tem, monolítico, fez com que toda a população aceitasse isso. E os meios de comunicação silenciam sobre a realidade que está por trás. Quando o senhor pergunta qual é a postura política nossa, é que nós não vemos saída. Não vemos saída nem para o Brasil, para o México, para a Argentina, para nenhum país hoje, a não ser a ruptura com esse modelo. A grande questão é, e agora? Qual é a estratégia aqui para frente? Comenta aí se você tem uma boa estratégia para a questão do nosso sistema financeiro. Eu sei que o Brasil tem, com a questão do Pix, uma grande inovação. Mas e o lastro da nossa moeda? E agora? Vai ter o multilateralismo? Ou nós vamos ficar no petrodólar para sempre? São grandes questões aí para se discutir. O emprego versus a IA, qual é a estratégia? O que vamos fazer com esse monte de pessoas que de uma hora para outra vão ver a sua
a sua rentabilidade diminuir drasticamente. Vão ver muitas vezes a perca do emprego. Qual a estratégia nacional para isso? Se você conhece, comenta, por favor. Quem está falando disso? Que estratégias temos para isso hoje no país? Essas estratégias que eu digo é que político, que dirigente nacional, quem está pensando nessa grande realocação de funcionalidade de humanos. A IA veio para ficar e para ajudar, com certeza, se bem empregada, obviamente. Mas essa mudança ela é tão rápida e eu desconfio que nós estejamos preparados. Então, mais uma vez, o povo vai ter que se virar nos 30, com certeza. Mas aqui eu quero falar para quem está querendo pensar em ser líder. Aqui eu quero atingir os jovens que futuramente vão comandar o nosso país. Precisamos, como líderes, pensar nas estratégias macro, de maneira antecipada, antes que o problema se apresente à nossa porta. Então, por isso, essa é uma das questões muito importantes para se tratar. A infraestrutura nacional nem se fala. É necessário uma urgente modernização. A infraestrutura, eu gosto de abranger a área da logística também, e é necessário que nós aumentamos os nossos modais logísticos. Não podemos mais ficar refém do petróleo. Essa é uma questão urgente também. A questão política mais importante que eu trago para vocês aqui é a questão da renovação. Tá? Isso é muito importante. Estamos já beirando as eleições de 2026 e é necessário uma renovação, pois são os mesmos que estão lá há anos. São as mesmas figuras carimbadas que estão há anos. E os problemas não vêm diminuindo. Os problemas não vêm cessando. Nós não vemos evolução. A vida do povo não vai ficando mais fácil. O nosso gráfico é para baixo. Então o que nós temos que fazer, gente? Temos que mudar esses jogadores que estão aí. Tá? Isso é claro. É fácil mudar? Não, eu sei que não é. Porque eles se colocam como as únicas opções. Então nós temos um grande trabalho desde já, que é quase que um pedido de socorro para que as boas pessoas se envolvam com a política, para que as pessoas honestas se envolvam com a política, para que aquelas que não têm nenhum interesse próprio, nenhum interesse para o seu grupo, para que essas pessoas que só querem em algum momento da vida doar o seu trabalho e sua boa gestão, que essas pessoas se aproximem da política. Nós precisamos urgente. Então compartilha, comenta se você também entende a importância disso. Porque se nós ficarmos nas mãos dos mesmos, pessoal, o gráfico já mostra. Aí não adianta trocar, não adianta trocar pelo que já foi. Nós precisamos de renovação, que as boas pessoas tenham coragem de entrar na política e de fazer a diferença. Para mim essa é a solução. E obviamente que eu vou bater no martelo toda vez que eu puder. Nós não podemos mais votar cores. Nós não podemos mais votar lados. Nós temos que votar projetos. Um projeto de Brasil. E deixei por último aqui para falar, porque é o que mais me preocupa, que é a questão do crime. Crime é uma bomba relógio armada debaixo dos nossos pés. O crime é um destilado de ódio nos nossos presídios aí, Brasil afora. A situação é muito preocupante, porque não é algo de se
Nós não estamos lidando com gado. Não é gado. Não é prender num lugar e achar que está resolvido, sabe? Não é. E vou falar mais. Eu escutei de muitas pessoas que se dizem cristãos que bandido bom é bandido morto. Isso é um absurdo tremendo. Um absurdo tremendo. O cidadão que fala uma coisa dessa não é cristão nem aqui nem na China. E vou falar mais. É um pouco ignorante. Por quê? Pessoal, é óbvio que se o Estado, que detém o zelo por todo cidadão, toma uma atitude de matar, do uso total da força, como política, não é óbvio que isso vai gerar um ódio sem fim? É óbvio que às vezes o filho que teve o pai poderia ser o pior bandido do mundo, mas era o pai da pessoa. E o Estado ceifa a vida. Como política. Então, é algo que geraria, que gera um ciclo vicioso de ódio que não tem fim. E é esse mesmo ódio que alimenta, que injeta na veia dos nossos jovens o crime. A situação que a gente chegou do ódio, da guerra interna, da situação como está em alguns locais do nosso país, infelizmente, os nossos soldados terão que fazer esse sacrifício de sujar as suas mãos com sangue. Infelizmente, sim. Porque que governante, que líder que vai ficar contente com brasileiros matando brasileiros? É só um lunático. É só um que já está manipulado. Ele já está feito refém de alguém através da arte da guerra, do dividir e conquistar. Ele já é uma peça de manobra. O verdadeiro líder jamais ficará feliz com o seu povo se matando, seja uma guerra institucional que nós vamos ter que travar. Nós vamos ter que travar. O Estado vai sujar as mãos de sangue através dos seus soldados. Vai, infelizmente, porque é uma guerra. Agora, propagar isso como política é um tremendo desrespeito à nação. É um total desgoverno. Um cidadão que prega tal abominação nunca poderia se chamar cristão e deve se afastar imediatamente de qualquer liderança, porque só vem prejudicando. Não é fácil a missão, mas esse não é o caminho. O caminho não é o caminho do ódio. Qual é a estratégia? Vamos nos aprofundar. Vamos lá. Comenta para mim, por favor, se você tem uma boa estratégia, me dá a sua opinião, por favor, que não seja bandido bom ou bandido morto, porque esse é um ciclo de ódio sem fim. Tá? Se você tem algum exemplo, algo bom, pode comentar. Eu vou falar para vocês, tratando do crime, em 3 ações imediatas que nós precisamos fazer nesse momento. Uma delas está aqui, obviamente, que é o uso da força. Infelizmente, o uso da força de maneira respeitosa. O uso da força com responsabilidade. Da maneira como os nossos soldados são treinados. Que eu sei que todas as escolas de polícia do nosso país, inclusive o Exército, sabem a questão do uso progressivo da força. Sabem. Isso é institucional. Que um ou outro ou vários vão ter que sujar a mão de sangue num conflito? Infelizmente, sim. Mas é por conta da situação
que deixou-se chegar, ok? Mas essa não é a única questão. Nós precisamos urgente de um sistema de reintegração social. Não mais essa destilaria de ódio que são os presídios nacionais. Nós precisamos acreditar que o Estado é capaz de reinserir um cidadão na sociedade. Temos que acreditar. Temos que nos valer de todas as ferramentas possíveis, psicológicas, religiosas, de trabalho, todas as armas. Só depois de tentarmos mesmo fazer tudo para aquele cidadão, para que ele se reintegre, aí sim, para casos que não há solução, esse cárcere absurdo sem nenhum propósito. Mas eu não acredito nisso. Eu quero acreditar que toda alma humana, em algum ponto, pode ser tocada a retomar o caminho. Se não acreditarmos nisso, não somos cristãos. Lembre-se disso. Por isso é necessário, urgente, um sistema de reintegração social realmente eficiente, que funcione. E é possível. É possível. E, obviamente, muito importante, tanto quanto os outros dois aspectos, só que terá um resultado a médio e longo prazo, que são as políticas de educação, que ficaram há tanto tempo abandonadas em nosso país. Então, somente as políticas de educação poderão nos resguardar no futuro. Veja, nós temos ações imediatas para fazer agora. Entrar na guerra, vencer o crime, fazê-los largarem as armas, reintegrar quem é possível reintegrar, investir em educação em massa. Tá? Como investir em educação? É construindo escola? É comprando material? É fazendo uma revisão? Olha, eu não sou especialista, mas eu vou dizer uma questão que tem que ser observada com relação às políticas de educação. É a valorização do professor. Eu acho que esse é o principal aspecto que deve ser visto por todo dirigente em todos os cantos do nosso país e, obviamente, falando de um macro planejamento, o governante máximo da nossa nação deve olhar para os professores. A valorização dos nossos professores, dos nossos mestres, é um grande trunfo, é um grande potencializador dos resultados da educação nacional. Valorizar quem está na ponta da linha. Os nossos mestres, os nossos professores.